Boa noite, salve, salve galera, como vão vocês? Minha live de hoje é com a doutora Marisete, uma psicóloga muito bacana, muito fera, que tem acompanhado a saúde mental, que é a temática da qual a gente vai conversar com as pessoas. E muitas pessoas nesses tempos difíceis, né, têm vivido uma realidade muito diferente, que tem sido um contexto do qual nos preocupa como líderes, como pessoas que nos envolvemos com pessoas, acerca da saúde, da sanidade das pessoas, né? Seja muito bem-vinda, Michele Monteiro. E a gente... Tô só aguardando a doutora Marisete chegar por aqui, da qual a gente vai bater esse papo bem legal sobre saúde mental. Só aguardando por aqui, para que a gente comece. E aqui já está a doutora Marisete. Marcos, seja bem-vindo. A Arena da Música, seja bem-vindo. Benção. Guardando o aceite. Oi, doutora Marisete, tudo bem? Olá, tudo bem, Lincoln? Tudo ótimo. Eu posso chamar assim de Marisete? Pode, claro. Claro. Porque se eu falar assim, doutora, eu já fico com medo, sabe? Só aqueles caras que tem medo de médico, cara. Não, agora a gente está conversando, eu não estou trabalhando agora. Isso. Vamos deixar as pessoas que nos assistem também bem tranquilas para que elas fiquem bem à vontade a compreenderem o assunto tão legal que a gente vai conversar, né? Sim, é verdade. Assim, Marisete, primeiro, obrigado pelo teu carinho de estar com a gente aqui. Eu sei que você é uma pessoa muito atarefada e a tua disponibilidade em muito eu fico feliz, até porque pensar na sanidade das pessoas é a gente amar ao próximo, né? Então, eu fico muito feliz com a tua disponibilidade e agradeço de coração, primeiro. Eu gosto de dizer também, agradeço o convite, que eu sou viciada em pessoas. Isso, legal. Meu Eu também. grande vício, né, é estar com as pessoas e trabalhar com as pessoas. Então, tudo que envolve estar com elas, acolher. Eu gosto muito de pensar que nós trabalhamos com aquilo que provoca a dor na alma. Então, eu respeito cada um que chega até mim, cada pessoa que procura na clínica, no consultório, tantos alunos que vêm para Logos para estudar, para aprender a trabalhar com casais, com família ou indivíduos dentro de uma proposta sistêmica. É algo que eu respeito muito. Então, eu também agradeço. Um grande prazer de estar aqui. Você já falou uma palavra mágica para mim. Falou sistêmica. Eu estudei com a Gláucia Medeiros. E a Gláucia Medeiros é sistêmica. Eu sou um apaixonado pela psicologia sistêmica. Dou muito valor. E assim, por ser cristão, né? Tem essa coisa da valorização da família, de entender esse traço da família como uma espinha dorsal do nosso comportamento, né? Sim. Olha que interessante. Como é que a vida se movimenta? Eu fui estagiária da Gláucia Medeiros. Olha que bênção, olha que legal. Isso, quando eu fiz psicologia... Quando eu fiz psicologia, eu fiz estágio, eu era estagiária com ela, então a gente já se encontrou através da mesa mestre. Eu citei a Gláucia porque eu a vejo como uma referência e ela é muito defensora da psicologia sistêmica, né? E na minha caminhada pastoral, entender o traço familiar é sempre muito importante para mim, Marisete. Então, eu valorizo muito a psicologia sistêmica que tem esse olhar em relação à família, né? Sim, eu trabalho com famílias, eu sou psicóloga há 27 anos. Mas, especificamente, eu comecei a estudar sobre a terapia sistêmica, sobre a teoria e a trabalhar com famílias há quase 25 anos. A ensinar sobre a terapia sistêmica. Por quê? Eu digo que família a gente não escolhe. Ninguém escolhe família. Você não escolhe a família que vai nascer.
Perfeito. E se você nasceu nessa família, tem um propósito. Sim. Não é à toa. Não é à toa. A família é o primeiro grupo social onde a gente nasce, né? São as nossas raízes, aonde nos formamos, e principalmente um conceito sistêmico que eu gosto muito. A família é a matriz, é aquela que vai influenciar a minha lente de ver a vida. Perfeito. A lente de ver o mundo. Perfeito. A lente que vai me influenciar na hora de fazer as escolhas. Perfeito. E principalmente, Lincoln, a lente de como eu me relaciono com as pessoas. Perfeito. Tudo isso, então não tem como. Família é igual Deus. Aonde a gente vai, a família está dentro da gente. É verdade. E assim, essa questão familiar, eu vejo assim também como um traço de entender que nós não nascemos por acaso. Por mais que houvesse uma relação, nem sei que nível de amor pelo qual houve o meu nascimento, eu creio que mesmo sem essa relação nem tão compactuada de amor, o meu nascimento não foi por acaso. Então, existe um projeto de Deus familiar naquela trajetória. Mesmo que talvez eu não goste muito, mas eu creio que Deus tenha um projeto para aquilo. E ter esse olhar sistêmico é entender essa questão, como você falou, do meu olhar para com os meus relacionamentos e a minha trajetória, para o melhor que ela seja. Sim, é verdade, é verdade. Então, Agora, de alguma forma, né? Isso. Vamos pensar assim, a gente está aqui para conversar sobre o tema saúde mental. Sim, eu queria, nesse tema, eu queria que uma primeira abordagem sobre o mundo que a gente está vivendo dessas circunstâncias, né? Porque a gente foi meio que pego de surpresa, toda a sociedade do planeta, em relação às nossas rotinas, em relação à nossa vida profissional, em relação, inclusive, à nossa vida familiar. Aqui em casa, por exemplo, mudou tudo. Então, eu virei recriador de criança, passeador de cachorro, eu virei ajudador de cozinha, eu virei um montão de coisa. E fora da minha rotina. E a minha esposa também. E isso começa a gerar uma série de conflitos, porque estava fora daquilo que era a nossa rotina. Eu imagino que você deve ter se deparado com uma série de realidades de pessoas que, em se deparando com a pandemia, começou a ver uma série de... Eu queria um panorama seu do que você tem percebido desses acontecimentos com relação à saúde mental das pessoas. Primeiro eu gostaria de destacar o seguinte, é um problema mundial. Não é um problema especificamente, né, privilégio meu, seu, ou de alguém que esteja aqui agora assistindo. É um problema que todos nós estamos passando. E me chama a atenção, já que é um problema de todos, a saúde mental, a forma com que as pessoas estão lidando com esse momento, já começa a clarear. Porque se é um problema de todos, você acabou de citar, né? A sobrecarga de trabalho, o trabalho remoto, a quebra, principalmente, Lincoln, a quebra daquela sensação de... A gente sabia o que seria amanhã. A gente tinha uma agenda e tinha uma previsibilidade. Nós prevíamos como seria o final de semana, como seria o feriado, como seriam as férias de julho. Quantas famílias tinham viagens agendadas para as férias de julho? Tudo assim, já previsto, agendado. E vem uma situação que ela quebra toda a previsibilidade. Nesse momento, é uma prova dos 9. Nós estamos sendo testados na nossa saúde mental. Por que alguns dão conta de se reinventar, se reorganizar e prosseguir, e outras pessoas estão paralisadas, adoecidas? Você veja, o problema não é de um, é de todos, mundialmente. Mas alguns estão dando conta e outros estão adoecendo ou talvez paralisando a vida. Tete, normalmente, desculpe te interromper, mas normalmente a nossa mente, ela gosta das coisas assim, devidamente sistematizadas, né? A nossa mente, ela gosta de rotinas, né?
quando vem uma mudança, geralmente isso, para a maioria das pessoas, há um confronto aqui mental em relação a algo não previsível, né? Sim, porque tira a fantasia de controle. A gente Uhum. tem uma fantasia de controle. Que controla. Uhum, uhum, Isso. Então, assim, todos nós temos um temor. A gente teme o descontrole, a gente teme a loucura. uhum, E aí a gente precisa de todo esse aparato externo, de toda essa uhum, agenda, do calendário, uhum, da rotina, para uhum, alimentar a nossa fantasia de controle. uhum, Aí, de uma maneira repentina, nós estamos descobrindo que ninguém controla nada, uhum, que nós não temos nenhum controle sobre nada, uhum. que o jogo de cintura, olha aí, o jogo de cintura para lidar com essa falta da agenda, falta da previsibilidade, essa prova dos 9 que eu estou citando aqui. Tem também uma questão assim de uma capacidade de adaptação, né? Muitos têm uma solidez e essa solidez torna difícil uma capacidade de se adaptar, né? Então isso também às vezes preocupa para uma ruptura. Pô, olha, eu não vou conseguir me adaptar, então vai quebrar. Eu imagino, por exemplo, alguns orçamentos familiares que foram diminuídos, por exemplo. Então a Sim. pessoa tem que se adaptar a um orçamento menor e alguns não conseguem. É difícil essa mudança, essa readaptação para algo menor. Então acaba que a minha irmã está aqui, ó, já mandou. Ó. Se é da minha família, sistêmica é muito inteligente, então é resiliência. Ela já mandou. Ela já Então, mandou. olha só, a gente vai voltar lá no conceito, né, da uma família como matriz. Aonde Uhum. é que a gente aprende a lidar com problemas? Onde é que a gente aprende a resolver dificuldades, superar obstáculos? Na família. A Na família. família. Então, Uhum. a família ensina para a próxima geração, ensina para as crianças como lidar com os obstáculos. Nesse momento, nós adultos temos essa responsabilidade de qual é o registro, né? Você que tem filho pequeno, Sim. qual é o registro que você já está deixando nessa criança sobre ter problemas na vida. Eu, por Se exemplo, eu eu tenho um amigo que ele mudou de casa 17 vezes no período da infância e adolescência. Você imagina para ele a possibilidade de haver uma mudança com questão à residência. Ele fica tranquilo. Agora imagine uma pessoa que sempre viveu numa mesma casa com o mesmo orçamento tranquilo e se depara com uma realidade de adaptação a uma possível ruptura orçamentária. vai ser novidade, vai ser uma exigência. Então, acho Exatamente. que a forma com que cada um está passando por esse momento, ela é influenciada pelo Uhum. que eu aprendi com a minha família e principalmente pela flexibilidade, pelo jogo de cintura de Uhum. lidar com adversidades. Entendi. Se Uhum. vem uma pessoa de uma família toda arrumadinha, muito Isso. previsível, Uhum. com o orçamento certo, Uhum. né, com tudo no lugar, com a estrutura muito arrumada, quando vem um inesperado, como estamos vivendo nesse momento, é novo para essa pessoa. É como Uhum. se ele buscasse internamente algum registro. Qual é o Sim. recurso que se usa nessa hora? Qual é a Qual ferramenta? ferramenta? Uhum. E aí ele vai dizer, não estou encontrando, porque a minha Entendi. família tudo era muito arrumado, as coisas eram tudo muito no lugar. Então ele Uhum. tem que trazer à tona, de uma maneira muito rápida, uma inédito daquilo que ele não tem registro. Uhum. O seu amigo, ele aprendeu que a vida é assim, a vida assim, É. a gente muda de casa, faz parte da vida. Sim. Sim. Para o outro que não tinha esse registro na memória e teve que pegar uma ferramenta de uma hora para outra. Isso vai Agora, custar mais, hein? sim. Agora, Marisete, que tipo de cenário você tem encontrado de problemas mais comuns desse período? De uma forma genérica, assim, o que tem se apresentado para ti como diagnóstico de pessoas assim
nesse período que a gente viveu de pandemia, assim? Nós temos que traçar uma linha do tempo, porque a pandemia já tem alguns meses. Verdade. No primeiro momento, era um tipo de comportamento, era um tipo de desarrumação, né? Era um tipo de desestrutura. Uhum. Então, eu gosto de pensar, de buscar, né? Que no primeiro momento, nós entramos num processo de luto. Uhum. Luto. E o luto é vivido em etapas. Então, no primeiro momento, Lincoln, ficamos todos anestesiados. Perfeito. Né? De alguma maneira, a gente procurava informações e não tinha. Uhum. Parecia que não estava acontecendo, a ficha não caía. Verdade. Né? O que estava acontecendo? Então, nesse momento, o diagnóstico foi um. Ele produziu, né, de uma maneira, as pessoas ficaram no torpor, anestesiadas. Anestesiadas. Isso. Então, essa anestesia, esse torpor, também veio para a profissão, veio para os relacionamentos familiares, para o casamento. Isso entrou em tudo que cada um de nós estava vivendo. Uhum. Depois, com o passar do tempo, que a gente procurou informações, procurou resgatar aquela sensação de vida arrumada, Uhum. aí não veio. Não veio. Então, parece que as pessoas entraram em desespero. Uhum. Ao procurar, eu digo que é a segunda fase, né? Procurou a figura perdida, procurou a situação perdida e não encontrou. Aí as pessoas entraram em desespero. Enquanto estávamos procurando, foi aquela época que a gente mandava mensagens de apoio um para o outro, canções na janela. Lembra desse período? Uhum. Lembro. Né? Músicas nas janelas, aplausos para a classe médica, para as pessoas que estavam lá trabalhando, numa forma de dizer, nós vamos vencer, vamos ficar junto. Eu não sei se é uma análise muito exagerada minha, tinha até um romantismo. Essa primeira fase tem até um romantismo. Sim. Sim. Tem uma coisa assim bonita, né? Mas aí depois o negócio foi perdurando, né? Isso. Aí, quando foi perdurando, a gente entrou no desespero. Com uma maneira de trabalhar mais, de se ocupar mais. Aí ficou um cansaço extremo, que foi um cansaço mental, um cansaço emocional, um cansaço nos relacionamentos. Aí, depois do desespero, veio para mim a quarta fase. Essa quarta fase, eu penso que adoeceu mais, que foi a fase depressiva. Entendi. Foi aquela fase que cada um foi se recolhendo, criou um silêncio, a gente não queria mais ver noticiário, não queria mais ouvir sobre o que estava acontecendo. Verdade. Então, é esse embotamento, porque depois que você gasta muita energia, depois você realmente esgota. Perfeito. Fica, né, esgotado. E aí vem esse período de embotamento de energia, que trouxe para alguns uma tristeza, para outros a depressão. Aí eu quero entrar. Hoje nós estamos saindo dessa fase com a flexibilização. Sim. Alguns continuaram na depressão. Alguns ainda estão lá na depressão. Entendi. Então eu faço um diagnóstico que a gente permeou entre a angústia de um passado perdido, né, de uma fantasia de arrumação de vida, de controle, entre a ansiedade em relação ao futuro. Entendi. Para alguns, aí deprimiu. Aí veio a depressão. Agora, Marisete, deixa eu fazer uma intervenção. Nessa constatação sua desse diagnóstico, eu vou fazer uma colocação, você me corrige se eu estiver equivocado. Tem uma coisa assim de eu conviver comigo mesmo. Uma coisa que eu era bem, vamos dizer assim, eu tinha minha ida para o trabalho, meu transporte, o meu convívio relacional externo, eu passo a ter que conviver comigo mesmo mais tempo. Sim, então vamos separar assim, Lincoln. Antes você tinha momentos de individualidade. Porque na hora que você está no trabalho, você está com as suas próprias pernas. Ok.
Uhum. Né? Na hora que você vai lá no mundo lá fora e convive, Uhum. desenvolvendo papéis individuais. Uhum. Agora eu tenho, tô no coletivo, a gente voltou para casa, e Uhum. dentro da família a gente teve um excesso de coletivo. Perfeito, perfeito. E E aí aí, tem gente que descobre que esse convívio consigo mesmo, com a sua próprio núcleo familiar, por mais tempo, descobre que não é muito bom, não. Isto, porque aí o que acontece? A gente, ainda mais que nossa cultura brasileira é de reforçar muito esse coletivo. Uhum. Nós criticamos as pessoas que sentem falta de espaço de individualidade. Chamamos isso de egoísmo. Aham. E agora, no excesso do coletivo, a pessoa descobre que ela não tem um cantinho dentro de casa, que ela Nem, não tem um momento para sua ela, ela, não, ela, reflexão. ela não tem um tempo de fôlego lá fora. Isto. Porque muitas famílias, elas confundem o coletivo, a união, com fusão. Sabe aquela família que ela não é unida, ela é embolada. Isso aí. É um amálgama que ninguém tem espaço. É um bolo doido, aquilo tudo junto ali. E é muito da cultura. Isso é muito da cultura latina, né, Marisete? Nós, Sim, sim. nós latinos temos essa cultura e valorizamos, mas no fundo é o que você está colocando. Às vezes não é união, é confusão junto, né? Isso. E o outro pode achar, até ter admiração achando que é união, mas não é, porque a união ela respeita a individualidade. Perfeito. Ela respeita o outro como ser inteiro, respeita o outro como indivíduo. Inclusive, desculpe te interromper mais uma vez, inclusive, por exemplo, na relação marido e mulher, tem um contrato entre as partes, às vezes não falado, mas há um contrato entre as partes do respeito à individualidade. Eu estou equivocado? Não, não está equivocado, não. Nós aprendemos por muito tempo aquela frase, né? E se tornaram uma só carne. Uhum, perfeito. Nós Uhum, aprendemos isso. perfeito. Isso reforça a fusão. Perfeito. Porque eu não posso ser, eu sou inteira e compactuo um projeto em comum com meu É cônjuge. aquela história da canção que o poeta fala na poesia, mas a verdade é que não é aquilo. A música do Fábio Júnior, Alma Gêmea, As Metades da Laranja, na verdade não é isso. Eu, quando Não. chego no meu relacional, não chego por metade e encontro outra metade. Eu chego por inteiro e encontro uma pessoa por inteiro, me relaciono por inteiro e ela também por inteiro. Isso. Né? Até porque o casamento, ele é um terceiro. Perfeito. Ele, para mim, o casamento é um terceiro que tem data de nascimento, que Uhum. faz aniversário, e se Perfeito. a gente não cuidar dele, tem atestado de óbito através Perfeito. do divórcio. Perfeito. Perfeito. De Agora, responsabilidade compartilhada, tanto do parceiro, né, A quanto do parceiro B. Os dois são responsáveis por esse casamento. Se eles se uhum. embolam, se eles se fusionam, ele perde a palavra que eu quero deixar muito clara, a palavra equilíbrio. Equilíbrio. Uhum. Uhum. Saúde mental é uma situação, né, uma experiência de equilíbrio. Uhum. E aí, se Uhum. você me perguntar, equilíbrio de quê? Equilíbrio entre a razão e a emoção. Perfeito. Uhum. Né? Equilíbrio entre a nossa instância do pensar, de raciocinar, de tomar uma decisão, de olhar um problema e encontrar uma resposta. Eu tenho que pensar para isso. Isso Uhum. requer racionalidade. Perfeito. Mas a gente também tem a outra parte que é da emoção. Então a gente quer resolver um problema, Lincoln, mas não quer pagar o preço pela solução do problema. Perfeito. Toda Porque solução de problema vai trazer perdas e ganhos. A perfeito. pandemia está trazendo perdas e ganhos. Sim. Quais são os perfis, assim, ou maneiras de proceder, Marisete, que você identifica que as pessoas ficam mais vulneráveis? Até para a gente ficar ligado, até para a gente ficar antenado, até nessa volta, né, de flexibilização e retorno a uma nova realidade.
o que a gente pode observar que desse período, no aspecto da saúde mental, a gente tem que ficar atento para não se deixar muito vulnerável a esses acontecimentos? Sim, aí, como você sabe, né, eu me apresentei aqui como uma profissional da teoria sistêmica, então Uhum, eu credibilizo que o item, sabe, o fio terra, aquilo que te conecta à realidade, para você não ficar vulnerável a um transtorno mental, a um problema de saúde mental, é a sensação de pertencer a uma família. uhum, Esse, para mim, é o ingrediente número um. uhum. Porque quanto mais eu sinto que eu pertenço a uma família, mais eu me permito acertar e errar. Entendi. Me dá uma segurança, né? Me sinto seguro. Sim, Uhum, eu posso, por exemplo, um adolescente, quando ele se sente pertencendo à família, ele vai seguro para fazer um vestibular, para fazer uma prova do Enem. perfeito, Porque na hora que você faz uma prova, você tem duas opções. Ou você vai passar ou vai ficar reprovado. perfeito. E quanto mais ele tem tranquilidade de que ele pertence à família, mais ele pode se aventurar a uma resposta A ou a B. Uhum, Agora, quando a gente não tem a sensação de pertencimento, eu fico vulnerável. perfeito. Eu fico inseguro para ir. Eu fico querendo que o outro me certifique. Uhum, Eu quero respostas, e aí a gente vai voltar no tema da flexibilização. E uhum. hoje eu conversei isso com uma paciente. Ela quer uma resposta que está depois da curva. E eu só vou saber o que está depois da curva quando eu chegar lá. É a coisa do. É muito interessante isso. É porque o nosso Deus ele é dono do tempo. Mas tem gente que quer ter o futuro hoje. Impressionante, né? Não, Como é se fosse impossível. impossível, impossível. E o pior que essa realidade, Marisete, aquilo que às vezes a gente sabia, previsionava o futuro, nem essas pequenas previsões a gente tem mais, sabe? Não, não tem. Respostas de amanhã, de depois da manhã, a gente não sabe. Então, às vezes, aquela família ela está baseada num orçamento que o pai é um empresário de um segmento de negócio que ele não sabe se vai abrir amanhã ou depois de amanhã. E o pior, semana passada, eu fui trabalhar numa escola e ela começou a reabrir, onde eu presto serviço, só que os alunos, eles não voltaram, as matrículas não voltaram, quer dizer, então, isso não depende de mim. Então, isso que você Então, fala da curva, eu não consigo saber o depois da curva. não, não tem como saber. Então, assim, hoje, né, a gente estava falando do diagnóstico. Para mim, o maior diagnóstico hoje não é mais a angústia das perdas, mas a Uhum, ansiedade para saber o que tem depois da curva. perfeito. É a ansiedade para saber o que vai acontecer depois da reabertura, que Uhum, nós vamos ter que viver para ter essa resposta. Não tem como ter essa resposta sem viver. E uhum, ninguém pode nos dar. Então, veja, Lincoln, que essa condição de me autorizar, me liberar para ir ver o que tem amanhã, vem lá da sensação de pertencer a uma família. Porque uhum. nós falamos que família ninguém escolhe. Não, Não é à toa que a gente nasce na família. não. Também, quando eu acerto ou erro, a família é o lugar onde eu volto para me reabastecer. Perfeito. Porto Seguro. Se eu não reabasteço, vamos pensar assim: a família é como uma gaiola de Uhum. portas abertas. De A portas gaiola abertas. com a portinha aberta, Porta em aberta. que eu posso voar para, né, buscar a vida, para viver a vida. Uhum, Mas na hora que eu precisar reabastecer, eu tenho um ninho aonde posso ser eu mesma, onde vou me retroalimentar, onde uhum, vou ser confortada, ser acolhida, para também, não pode demorar muito não. Depois que eu me uhum. sentir retroalimentada, agora eu vou me despedir e voltar para o mundo. Porque a vida acontece no mundo. É Perfeito. no mundo que nós vamos construir a nossa profissão, é no mundo que nós vamos construir as nossas amizades, é no mundo que nós vamos construir os nossos casamentos, Sim. é no mundo que nós vamos criar os nossos filhos. Uhum.
Então, agora imagina a pessoa, como é que eu vou embora de onde eu nunca estive, quando não Ah, tem pertencimento? uhum, Não tem como. Isso deixa a pessoa vulnerável. uhum, E essa vulnerabilidade, ela vai sendo testada ao longo da vida. uhum, Uma criança que começa, você que trabalha em escola, né? Uma criança que vai fazer o processo de alfabetização é uma exigência para ela. É é, muito exigente. Um muito. adolescente que escolhe uma profissão, que escolhe É. um relacionamento e vai investir nessa empreitada, é muito exigente para ele. Um Uhum, jovem que entra num relacionamento para construir uma família, para legitimar a sua profissão, é muito exigente. Depois virar pai, virar mãe. Então, veja uhum, bem, cada etapa traz a sua exigência. sim, Se eu não me sinto pertencendo à família, essa pessoa vem vulnerável e ela pode adoecer. Ela entendi. pode adoecer. Agora, Marisete, assim, dentro desse diagnóstico que a gente entendeu dessa realidade e até desse perduramento da pandemia e numa nova perspectiva do que a gente está vivendo pela flexibilização, de uma volta a uma rotina, a uma nova realidade, a um novo normal, que é uma frase que estão usando muito, como nós devemos agir? E eu queria falar sobre dois aspectos, assim. Eu trabalho também muito com música, né? Então, eu gosto muito de ouvir boa música, né? E eu sinto que isso é um alimento para minha alma. Eu queria que você desse algumas dicas do que é se alimentar com coisa boa e o que é vício ruim. Porque eu percebo que tem vícios ruins que fazem com que a gente não se prepare bem para agir a se deparar com essa realidade, né? Sim, sim. Porque o primeiro item da minha orientação é o autoconhecimento. Aham, É o autoconhecimento. sim. Porque quando a gente se conhece, a gente percebe quais são as possibilidades e as limitações. Uhum, Nós somos seres humanos e todos nós. Gente, Deus não ia fazer a sacanagem de criar alguns tão expert e outros tão idiotas. sim, Não ia fazer isso. Então, ele deu habilidades diferentes para as pessoas. sim, sim, Deu possibilidades e limitações. sim. Isso Mas faz. tem gente que é super habilidoso em algumas áreas, mas ele mesmo não sabe. Impressionante. Passou a Então, vida toda, passou a porque não se vida, conhece. não se conhece. Porque Impressionante. quando a gente não se conhece, a gente começa a fazer uma alta exigência É, de ter uma performance aham. que não é para mim, de Não. dar Uhum, conta numa área que não é é, para mim, é para você, mas não é para mim. Você acabou de é. falar que você é da música, você tem essa habilidade, eu não tenho. Se você pode me dar uma plateia de 5, 10, 50 mil pessoas, eu vou falar tranquilamente. Mas se você me pedir para cantar uma frase, eu vou desmaiar. Não Não, vai sair nada. eu fico rindo, porque é muito engraçado, porque eu estou há tantos anos nisso e eu ainda me deparo, não canso, deve acontecer isso com você também, não canso de ver pessoas chegam para mim, Lincoln, eu estou insistindo isso aqui há muitos anos. Eu falo, cara, mas isso tá ruim. Aí a pessoa, às vezes, toma aquele impacto, mas é melhor eu falar a verdade do que ele continuar insistindo naquele negócio. Mas é muita coisa, mas a maioria não tem nada a ver com aquele negócio, mas fica insistindo no negócio, entendeu? Que não Impressionante. é a habilidade da Não, pessoa. não. Porque, olha só, se Deus tivesse feito um ser 100%, seria um único no mundo. Perfeito. No momento que ele dá habilidades e limitações para cada um de nós, faz com que você tenha o que eu não tenho para eu precisar de você, para traçarmos o projeto e caminharmos juntos, e eu tenho o que você não tem para você precisar de mim. Uhum. Porque senão, a pessoa se bastaria. Sim, sim, sim. Então, o primeiro item, Lincoln, é o autoconhecimento. Perfeito. Uhum. Aí eu volto lá. O autoconhecimento não dá para saber para onde ir, sem saber quem eu sou e sem saber de onde eu vim. Olha a Uhum. gente voltando nas origens da família. Perfeito. Uhum.
Porque as minhas origens estão lá. Aham. Primeiro a gente tem que nascer do pai, nascer da mãe, para depois nascermos de nós mesmos. Aham. Então, o autoconhecimento faz com que eu seja primordialmente digna comigo mesma. Uhum. Me fortalece, eu Uhum. vejo as possibilidades, abro mão da autoexigência Aham. para viver a vida que é possível. Uhum. Não a vida idealizada. Ok. Porque quem estava, né, na expectativa de uma idealização de vida está frustrado, está derrotado, Sim. está adoecendo, Uhum. está numa ansiedade, porque tem que fazer acontecer várias coisas que idealizou, mas que na vida não está sendo possível. Então, o Aí autoconhecimento, eu trago, aceitar a família, aí eu aceitar a trago, família que nasceu. aí eu queria intervir com uma colocação muito importante e eu me sinto seguro de fazer com você. Às vezes a religião é um problema, Sim, porque a sim, religião, em vez de trazer uma liberdade em Deus, ela traz um encaixotamento para alguns que o cara quer viver, a pessoa, a família, seja quem for, homem, mulher, numa idealização de coisa que é um negócio religioso, que é um conflito para a vida inteira. E sim. fica com o discurso de que aquilo é de Deus, mas aquilo é um encaixotamento religioso. Eu queria uma pinçada tua desse olhar. Isso, porque crenças religiosas tanto podem aliviar a dor, Aham, como pode exacerbar a dor. perfeito. Uma, muitas pessoas ouviram, né, a frase na igreja primitiva e tinham tudo em comum. E acham que igreja é fusionamento, que igreja não tem espaço para individualidade. Uhum, Né? Que todo mundo tem que pensar igual, tem que gostar das mesmas coisas, ir para uhum, o mesmo lugar. Então, uhum, esse é um dos pontos. Essa uhum, fusão que que a igreja se propõe. uhum, Outra é, em nome de uma vida idealizada, a gente também acaba encaixotado. Porque uhum. quem não corresponde àquela vida idealizada, ele Perfeito. vai ser estigmatizado. Estigmatizado. Perfeito. Uhum, E a doença mental, ela é produzida muito pelo estigma. uhum, Daquilo que a pessoa nunca se sente adequado uhum, ao olhar do outro. E por uhum. falta de autoconhecimento, por falta de pertencimento, isso vira com muito poder. Isso, Vira, né? às vezes, vê se eu estou exagerando, vira uma doença, né, Marisete? Vira uma fórmula de doença. Sim. Uhum, Porque entre emocionalmente agradar o outro, para não perder a pessoa ou não perder o relacionamento, ok. e racionalmente ter a minha individualidade, o meu olhar, a minha visão, a gente tem a tendência de perder esse equilíbrio entre a emoção e a razão. Uhum, E uhum. por medo de perder, Lincoln, nós acabamos perdendo. Entendi, entendi. Olha, eu dei um workshop sobre luto e eu falei sobre isso. A crença religiosa, como pode prevenir, aliviar a dor, como exacerbar. Vou te dar um exemplo. Uhum, Estou vivendo perdas. Eu tenho o direito de sentir dor. Eu perdi uma pessoa, perdi uma situação que é importante para mim. É aham, direito. O religioso, a religião vem e diz: foi a vontade de Deus, aceita e pronto. Espera uhum, aí. Então ela está mais exacerbando a minha dor do que me acolhendo no direito de uhum, sentir a uhum, perda que eu estou vivendo. Outro uhum, sentimento da perda é a raiva. Toda perda produz raiva. E o religioso vem e diz: isso não é do cristão sentir uhum, raiva, tem que ser uma pessoa abnegada. uhum, Gente, a raiva é um sentimento como todos os outros. uhum, Se eu renego a raiva, eu também estou embotando o amor, estou embotando o bem-querer, estou uhum, embotando a alegria. Todos os outros sentimentos serão embotados. E uhum. por último, Lincoln, outra prisão que a crença religiosa traz: a vida após a morte.
Hum. Porque quando eu penso assim, ah, meu pai faleceu, minha mãe, alguém importante, ah, mas depois eu vou encontrá-la no céu. Alivia a dor. Aham. Mas e se eu achar que a pessoa não foi para o céu? Ai, meu Deus. Aí, Como se aí, eu fosse Deus e tivesse a condição de dizer uhum, quem vai para o céu e quem não quem não vai. vai? Uhum, uhum. Então a crença religiosa, ela exacerba a dor. É. Ela adoece também. Não, e essa coisa também, Marisete, eu queria acrescentar da religião, às vezes, ter uma teologia de construir super-heróis, né? Pessoas que não têm a possibilidade de errar, nem se enfraquecer, como você colocou, nem se entristecer. Então, vai construindo uma persona que é infalível e vem uma teologia, às vezes, triunfalista, que alimenta isso, e aí Desumaniza. vai criando um ambiente muito doentio de pessoas que, para a saúde mental, são muito débeis, porque elas Sim. têm muita dificuldade, inclusive, de guerrear, porque elas já são construídas como se fosse algo muito duro, mas quebradiço. Aí procurar ajuda de um profissional é algo que cruz credo. É, Nesse super-herói, sim, faz assim? isso, cruz credo, né? Não, não é autorizado. Ah, e sendo que Deus nos deu ferramentas técnicas. Sim, O profissional é um técnico que é, Deus usa para a sim, cura, né? sim, Como um processo de cura, de autoconhecimento, de reconexão com a própria família, de fortalecimento para lidar com a adversidade. E aí esse super-herói se desumaniza uhum. e vai sucumbir, porque não Vai vai dar sucumbir, conta. vai Vai sucundar. sucumbir. É. Uhum. E aí, Lincoln, quando, infelizmente, né, a pessoa, então, ultrapassa o seu limite. Porque se ela se desumanizou, ela vai ultrapassar o seu limite de uma maneira super exigida, Uhum. e aí ela esgota humanamente as possibilidades. Quando chega para a gente, como psicólogo, como técnico, Aham. chega tão adoecido, tão fragmentado. Uhum. E a maior doença é a pessoa não se permitir aceitar que nós adoecemos. Perfeito. Uhum. E Essa é a assim, maior um doença. retrato também, assim, é algo tão, como você falava de equilíbrio, é algo de uma construção tão desequilibrada, no sentido do super-herói, que quando rebenta, também parece que rebenta para arregaçar. Parece Sim, que sim, sim. para o cara, que eu quero dizer assim, pular a fronteira, não quero mais saber de igreja, não quero saber de Deus, Chuta porque o balde. é, isso Chuta o também balde. é uma cena que acontece, né? Por Isso. causa do Porque, então, desequilíbrio, do desequilíbrio. mas aí, normalmente, essa pessoa fica reativa. Aham. Essa é a Uhum. palavra técnica, né? Uhum. Ela fica tão reativa a tudo que antes ela vivia de uma maneira muito enquadrada. E eu Uhum. gosto de separar o que é religiosidade, o que é espiritualidade. Eu Perfeito. amo o tema de espiritualidade. Eu sou um especialista nesse. Isso, porque a espiritualidade é a experiência da pessoa com Sim. Deus, e isso a gente não tem como medir. Isso é É, vivido individual. Olha a individualidade. Vivido individualmente por cada um de nós. A perfeito. religiosidade são dogmas, são regras, são Perfeito. instituições, são Perfeito. enquadres. É. Uhum. Né? E aí a pessoa se torna muito reativa Uhum. à religião e Uhum. chuta o balde e ela põe a perder não só a vida dela, também a vida dos relacionamentos significativos. Perfeito. Uhum. Porque, Perfeito. né, antes ela influenciava tantas pessoas, agora isso é rigidez, isso é falta de jogo de cintura, isso é falta de equilíbrio. Perfeito. Isso é Perfeito. rigidez. É Porque rigidez. uma vez que não foi como eu gostaria, aí a pessoa reage, chuta o balde, como se nada tivesse valido a pena, e Uhum. ela fica perambulando sem a experiência com o divino. Perfeito.
que é tão importante. A gente está caminhando para o final, você vê, caramba, a conversa aqui é boa demais. Eu ficava aqui, ó, um tempão, só sugando da doutora Marisete. Assim, Marisete, como perspectiva futura, qual deve ser a nossa postura em relação à vida como um todo, de pessoas que estão próximas, que a gente repara que estão com dificuldade de ver essa perspectiva nova, e, assim, a gente que está tratando também da nossa saúde mental, de que maneira a gente deve conduzir a nossa vida para ter tranquilidade dessa nova realidade? Eu falei o primeiro item, que é o autoconhecimento. O segundo, a reconexão com a família. O terceiro é reafirmar o seu projeto de vida. Porque nós podemos trocar a rota, mas o nosso projeto ele continua. Perfeito. Não vamos abrir mão do projeto de vida. A pandemia, ela trouxe realidade que faz com que, de repente, você não consiga ir no mesmo caminho que você estava indo, mas mantenha o projeto. Pessoas que se perderam na pandemia, nesse período de aflição, de exigência, é porque elas não tinham a meta, elas não tinham um projeto de vida. Elas já estavam soltas, né, na vida, não tinha. E agora, com a flexibilização, é como se estivesse assim, e agora, para onde eu volto? Porque eu não tinha para onde eu vou, colocar energia, forças, buscar parcerias. Qual é o projeto de vida? As pessoas falam muito em propósito, e eu posso, alguns não concordar comigo, Lincoln, mas pare de procurar qual é o seu propósito. A gente escuta muito isso, acha o seu propósito, e a pessoa fica aflita. Ai, agora o que eu vou fazer depois de tudo que aconteceu? Eu sei de onde vem esse discurso, Marisete. Eu não sou dessa turma, não. Não? Entendi. Porque não é o... Mas eu entendi que isso está criando um problema para essa galera que busca essa rota, entender esse alvo. Na verdade, eu entendi perfeitamente. Eu concordo com você. Eu acho que é autoconhecimento e conhecendo o sistema familiar, da onde ele vem e para onde ele quer ir. Essa questão de propósito é lá na frente. Tem gente querendo ver propósito, mas nem se conhece. É a mesma coisa de você escolher uma profissão sem saber quais são as suas habilidades e os seus interesses. Perfeito. A profissão é apenas uma ferramenta que vai me ajudar a atingir a minha meta, o meu projeto de vida, que tem a ver com o meu jeito de ser, que tem a ver com as minhas habilidades. Perfeito. Não tem como. Não adianta eu chegar e me lançar, e as pessoas sofrem muito, acha o seu propósito. Gente, viva! Viva a sua vida! Não abra mão de viver, não seja passivo na vida. Perfeito. Aceite o melhor possível. Nós somos humanos. E como humanos, vamos aceitar o melhor possível, sem aquela idealização que adoece também. Falamos muito na pessoa, cuide do seu corpo, e agora a gente está dizendo, além de cuidar do corpo, que é importantíssimo, cuide da sua saúde mental. Cuide de você emocionalmente. Não é egoísmo, é existir. Exista. Exista. Viva a vida. Perfeito. Porque nós fomos muito estimulados às obrigações. E impedidos de viver a vida. Tudo que era prazeroso parecia que era estigmatizado, era coisa de quem é preguiçoso. Não! Deus também descansou. Deus também curtiu o que fez. Ele também admirou a obra que ele fez. É um momento, né, de usufruir da vida. Sim. Isso quando eu me permito o prazer, eu estou oxigenando a minha vida. Bacana. E oxigenar a vida
ele previne doença mental. Que Pra benção. quem está muito nas obrigações, Uhum. levanta de manhã, mas não levanta para si. Levanta para cumprir tarefas, para cumprir deveres, Meu para o Deus. outro. Isso não é vida. Não. Porque se eu não vivo, Lincoln, a vida não é para mim. Pode ser para você, mas não é para mim. Uhum. Perfeito. Perfeito. Então, esse é um ponto, assim, que eu queria terminar falando, né? Doença mental. Adoecer mentalmente pode acontecer com qualquer um de nós. Uhum. Qualquer um de nós podemos chegar no limite humano, podemos nos esgotar. Eu me lembro Mas eu de. posso prevenir. Eu me lembro de fazer uma visita a um hospital psiquiátrico. Aí eu estava Sim, conversando. É um cenário bem difícil, né? Eu já fui em alguns e é um cenário inesquecível, de sim. muito marcante, de ver cenas difíceis, né? E eu conversando com o médico, ele falou assim, lembrando do que você está comentando, ele falou assim, isso não dá em poste, Sim, isto. isso dá em pessoas. E aquela constatação foi importante para mim, porque é como você falava, Marisete, eu preciso cuidar de forma saudável da minha mente, porque ela pode adoecer. Antes de cuidar do outro, cuide de si. Sim. Cuide de si. Porque quando eu cuido de mim, eu saudável emocionalmente, a minha família vai ficar saudável, o meu casamento vai ficar saudável, o É meu aquela história, relacionamento com os filhos vai ficar é saudável. aquela história do avião que a moça fala, quando você for pegar as máscaras, pegue primeiro a sua máscara e depois você coloque a máscara do outro. Mas faz Isto, primeiro a sua, né? isto. E aí, como é que eu vou cuidar do outro? Ninguém dá o que não tem, então eu preciso cuidar de mim. Eu Sim. preciso ter o meu momento de oxigenar a minha vida. Eu gosto muito de propor aos pacientes, Lincoln, que façam uma lista de tudo que é agradável, de tudo que lhe dá prazer, Sim. sabe? De todos os orgasmos na vida. Ler Aham. um livro, dar um passeio na praia, estar Uhum. com um parceiro, com os netos, com os filhos, seja o que for que seja prazeroso. Pelo menos um itemzinho faça por dia. Uhum. Se é um banho mais demorado, se Uhum. não der, tudo bem, não deu para ser um por dia, eu aceito. Faça no mínimo um por semana. Uhum. Isso não é egoísmo, isso é cuidar do outro. Porque eu saudável, com certeza, eu vou ter relacionamentos saudáveis. Legal. Assim, Marisete, a gente está nos 5 minutos finais e eu queria te agradecer muito. É um aprendizado muito enriquecedor conversar com você. Se eu soubesse, eu já teria ficado mais perto de você. Já me arrependi do tempo que eu não me aproximei mais. E espero que Deus te abençoe muito, porque eu sei que você cuida e ajuda muita gente. E a minha oração é para que Deus assim abençoe a sua casa, a sua família, a ti, no sentido de você ser bênção para essas pessoas. E eu deixo com você palavras finais, de aconselhamento e principalmente de incentivo para que as pessoas se cuidem, né? Porque no nosso meio há muito preconceito ainda por Sim, essas. sim. E eu fico assim, com as suas palavras finais. Isto, eu me lembrei, Lincoln, de uma família que eu atendi e a criança mais velha, o filho mais velho, era uma criança que estava com uma doença mental. Uhum. Enquanto eu pensei na live, nessa conversa, eu lembrei disso. E um dia a mãe chegou chorando no consultório e ela disse que ouviu na porta da escola do filho as outras mães dizendo: "Ah, coitada, é muito melhor ter um filho com problema físico, com doença física, do que doença mental." Hum. Isso me marcou muito. Isso me Preconceito. fez me predispor a estar mais com as pessoas, Uhum. a ajudá-las a não ter estigma, mas Sim. sim saber que nós temos essa área
que se nós não cuidarmos, ela adoece sim. Uhum. Nós somos humanos e temos um limite até onde podemos suportar. Então, para que eu vou deixar o copo entornar? Para que eu vou deixar o copo encher? E aí a pessoa chega e ela diz, olha o que me adoeceu. Não, o que te adoeceu foi ao longo de muitos anos, o copo foi enchendo e essa situação foi a gota d'água em um copo que já estava cheio. Uhum. Então vamos cuidar para esse copo não ir enchendo de problemas, de lixos, de situações que nos afligem, de idealização de vida. Perfeito. De olhar negativo sobre a vida. Vamos emprestar esperança um para os outros. Amém. Nós estamos vivendo um momento que eu quero abrir meu coração e doar esperança para o outro. Amém. Para que aquele que esteja com depressão, com angústia, com a visão de vida negativa, com a visão de si mesmo negativo, mude essa lente, humanizando e olhe as pequenas coisas e agradeça. Amém. A gratidão, olha, a gratidão é pílula, sabe? Saudável, são medicamentos para prevenir doença mental. Amém. Porque se eu, no meio de problemas, eu agradeço o sol, agradeço a comida que eu tive, a cama no qual eu dormi, passei a noite, eu vou ver não só o negativo. Sim. Eu vou ver que na vida tem ganhos e perdas, tem situações favoráveis e desfavoráveis, que a vida, olha, não pode ser, o eletrocardiograma não pode ser só lá em cima ou só aqui embaixo, isso é morte. Ele é um sobe e desce, porque Perfeito. Somos humanos. Amém. Então, obrigada. Amém. Eu que agradeço. Para quem está nos assistindo, e siga Logos, logos.psia. Lá vocês vão ver todos os cursos, os workshops, os livros. Tem o site Marisete Rodrigues, que tem livros que eu escrevi. Tem o livro Descongelando o Tempo, Técnicas para Aconselhamento e para Terapia de Família. E um livro que eu amo, A Escolha Sempre Certa do Parceiro. Legal. Como trazer a consciência à escolha do cônjuge. Perfeito. Marisete, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus te abençoe muito. Tá ok, Linton. Tchau, tchau. Gratidão. Companhia. Esse conteúdo ele está disponível na minha conta do feed. Qualquer coisa você pode seguir a Marisete através desse perfil e o meu também. A todos vocês, muito obrigado. Super valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.